Campeões. É um claro passo atrás no investimento depois dos mais de 100 milhões de euros investidos no plantel para esta época. Vários adeptos do Benfica estão indignados com Pizzi por causa de um lance do jogo de sexta-feira na Luz frente ao Vitória de Guimarães. O jogador português recebe um passe de Weigl na área, com Darwin em boa posição. Pizzi prefere assistir Gonçalo Ramos e a defesa do Vitória faz o corte. Nas redes sociais são vários os benfiquistas que acham que este lance é prova de que Pizzi e Darwin estão de costas voltadas. Isto depois de, no Sporting Benfica, Pizzi ter ficado irritado quando Darwin perdeu a bola num contra-ataque perigoso. Olhamos agora para o líder Sporting. Ruben Amorim confirma que conta com João Palhinha para o jogo com o Gil Vicente. Isto no mesmo dia em que a Federação Portuguesa de Futebol revela que vai recorrer para o Supremo Tribunal Administrativo no caso do médio do Sporting. A confirmação foi dada à agência Lusa. Na sexta-feira passada, o Conselho de Disciplina apresentou uma exposição ao Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais sobre a suspensão do castigo imposto ao médio do Sporting. Essa decisão permitiu a utilização de Palhinha no jogo frente ao Benfica. Nuno Mendes continua fora das opções do Sporting. A informação foi avançada há pouco por Ruben Amorim. O lateral esquerdo está lesionado. Antunes vai ocupar o lugar na ala esquerda, tal como aconteceu no jogo frente ao Marítimo. Ruben Amorim continua sem assumir a candidatura ao título. O treinador do Sporting diz mesmo que os jogadores sentem receio de perder a vantagem pontual. Ainda assim, admite que o Sporting está em melhor posição para conquistar o campeonato pelo calendário menos lutado que os rivais. Ainda assim, Ruben Amorim diz que o Sporting ainda vai sofrer muito esta época. Questionado pela CMTV, afirma que bastam 2 derrotas para que os jornais digam que o Sporting está a sondar Abel Ferreira. Ao exclusivo da CMTV, Ruben Amorim tem usado o exemplo do que aconteceu ao Benfica na época passada para travar a euforia dos jogadores do Sporting. A CMTV sabe que o técnico leonino tem alertado o plantel para a necessidade de continuar a pensar jogo a jogo. A ideia do treinador sportinguista é continuar a não assumir que está na luta pelo título. Tem feito isso sempre que é questionado pelos jornalistas. Na memória de Ruben Amorim está a primeira volta feita por Bruno Lage na época passada. O Benfica terminou a primeira metade da Liga com 7 pontos de vantagem sobre o Futebol Clube do Porto, mas acabou por desperdiçar essa vantagem. A CMTV sabe que Frederico Varandas teme a saída de Ruben Amorim para um grande clube europeu. A boa campanha do Sporting despertou o interesse de vários clubes europeus no treinador. Ruben Amorim tem contrato até 2023 e uma cláusula de rescisão de 20 milhões de euros. O presidente do Sporting receia que esse valor não seja suficiente para afastar os grandes clubes europeus. Varandas considera que uma eventual saída de Ruben Amorim pode levar ao fim do projeto atual do Sporting. O Sporting recusa vender Pote no mercado de verão. A SAD, liderada por Frederico Varandas, conta com o melhor marcador do campeonato para brilhar na Liga dos Campeões da próxima época. A notícia é do Jornal Record. A qualificação para a mais importante competição de clubes do mundo ainda não está garantida, mas o Sporting segue em ótima posição para se apurar de forma direta para a Champions. Nesse sentido, Pedro Gonçalves é um dos imprescindíveis de Ruben Amorim. Liverpool e Manchester United são 2 dos clubes interessados no jogador de 22 anos, mas o Sporting mantém-se firme, só admite deixar Pote sair por 60 milhões de euros da cláusula de rescisão. Olhamos agora para o Futebol Clube do Porto. PP já é reforço dos Dragões. O extremo brasileiro de 23 anos assinou contrato por 5 épocas. Segundo o Jornal Record, PP fez exames médicos no Brasil, assinou contrato e o negócio vai ser oficializado em breve. O extremo vai continuar no Grêmio até ao final da época. Esta transferência custa 15 milhões de euros à SAD portista. O Grêmio tem ainda direito a 12,5% das mais-valias de uma futura venda. O Futebol Clube do Porto vai aguardar pelo relatório de Artur Soares Dias para tomar uma posição sobre a expulsão de Corona. À partida, o clube não vai apresentar qualquer recurso caso o Conselho de Disciplina decida castigar Corona com um jogo pela expulsão em Braga. Mas a CMTV sabe que o Futebol Clube do Porto pode mudar de posição assim que souber o conteúdo do relatório do árbitro Artur Soares Dias. Corona viu o primeiro cartão amarelo logo aos 6 minutos. Aos 60 minutos, quando o Porto ganhava por 2-0, viu o segundo amarelo e foi expulso por causa de um lance dividido com o Ricardo Gaio. À partida, Corona está fora do jogo com o Sporting Braga, da primeira mão das meias finais da Taça de Portugal.
O Futebol Clube do Porto está revoltado com a expulsão de Corona no jogo de ontem em Braga. Os Dragões utilizam hoje na newsletter diária a expressão caça ao Corona. E é também dito que sobre Corona pode-se tudo, mas Corona não pode nada. Já ontem, Vítor Bruno tinha criticado a arbitragem de Artur Soares Dias. O adjunto de Sérgio Conceição diz que o jogador mexicano é feito um saco de batatas em todos os jogos. Acrescenta que o camisola 17 do Porto ficou no balneário a chorar de dor depois da expulsão. Hoje é a vez do Benfica entrar em ação no campeonato. Defronta o Famalicão no Estádio da Luz. Já 11 oficial para esse encontro, com destaque para o regresso à titularidade de Darwin Núñez. O Benfica vai jogar com Odisseias na baliza, defesa a 4 com Gilberto, Otamendi, Vertonghen e Grimaldo. No meio-campo jogam Weigl e Taarabt. Nas alas mantêm-se Everton e Servi. Dupla da frente com Darwin e Seferovic fica no banco de suplentes. A Pizzi é a única mexida na equipa de Jorge Jesus, que hoje regressa ao banco. É o ponto de partida também para a nossa conversa hoje em estúdio. Fernando Mendes e Luís Pedro Sousa, boa tarde. Surpreendido, Luís Pedro, com esta opção de Jorge Jesus de voltar a colocar Darwin de início e deixar Pizzi no banco? Boa tarde. Não estou nada surpreendido. Pizzi tem sido submetido a uma sobrecarga de jogos muito grande e parece-me que será a altura de poder descansar um pouco. Vamos ver se vai entrar no decorrer do jogo. Entre Pizzi e Taarabt, normalmente há algum equilíbrio em termos de opção como titular. No meu entender, Pizzi é muito melhor jogador do que Taarabt, mas se nós formos ver o histórico, percebemos que há aí um certo equilíbrio e como Pizzi tem jogado mais, fica hoje no banco, parece-me normal. Darwin, pelos vistos, já está completamente recuperado dos problemas físicos com que se tinha debatido e assim sendo recupera um lugar que é natural no 11 do Benfica. É também o sinal de confiança, Fernando, que Jorge Jesus dá a Darwin Núñez quando lhe devolve a titularidade depois de ter ficado no jogo anterior no banco? Boa tarde. É normal, é um jogador, tem sido, ou foi um jogador importante, é um jogador com qualidade, é normal voltar à sua posição. O que eu retiro da equipa do Benfica de hoje é que não tem um português em campo. Portanto, a aposta do Seixal acabou. Não há portugueses, está o Pizzi no banco, o Rafa desapareceu, o Rafa está lesionado e é isso que se retira nesta equipa. Agora, parece-me ser a equipa, e o Luís Pedro e bem, Pizzi tem tido muitos jogos. É natural estas mudanças, mas acho que é de salientar isso. Não há nenhum português no 11 do Benfica. Só estamos neste 11 e Jorge Jesus opta também, ao contrário do que aconteceu no jogo anterior, por voltar a colocar uma dupla com 2 pontas de lança de raiz. Tem a ver com o adversário que o Benfica vai ter pela frente na Luz, Luís Pedro? Tem a ver com o adversário, obviamente, em termos teóricos. Vamos ver o que é que o jogo vai dar a conhecer, mas em termos teóricos o Famalicão vai remeter-se muito na sua zona defensiva e faz sentido o Benfica colocar 2 homens de área que depois, pelas movimentações, podem baixar no terreno para receber. De qualquer forma, parece-me que este é o melhor 11 que o Benfica pode apresentar. Já aflorámos a questão de Pizzi, já chegámos à conclusão que poderá ser a sobrecarga de jogos a que ele tem sido sujeito que, de alguma forma, justifica esta presença no banco de suplentes. E depois não há Rafa, não há Waldschmidt. É o melhor 11 do Benfica. Talvez possa, face à sobrecarga de jogos, haver uma outra poupança já no jogo de quinta-feira frente ao Estoril. É um jogo que acontece também em plena crise de resultados. Luís Filipe Vieira acaba de dar um voto de confiança a Jorge Jesus. O Benfica anunciou há instantes que a direção do clube esteve reunida para analisar o atual momento do futebol. O comunicado refere que foram discutidos ao pormenor os resultados da equipa e que foram identificados os fatores que os influenciaram. O documento refere que toda a direção confia tanto no treinador como no plantel e acredita que o Benfica pode conquistar todas as provas em que está inserido. O comunicado diz ainda que a direção do Benfica jamais permitirá que o trabalho de anos seja minado por oportunismos, aventureirismos e ambições sem sentido. Que leitura é que fazes, Fernando, do facto de o Benfica divulgar este comunicado poucas horas antes do regresso do Jorge Jesus ao banco? Um voto de confiança num treinador com capacidades excelentes e de um treinador caro. Também não podia dizer outra coisa, para mandar Jorge Jesus embora agora
tinha que pagar uma série de dinheiro. Eles também não são... Cerca de 8 milhões de euros. 8 milhões também não são totós. Não é? Totós entre aspas. Portanto, nada melhor do que dar-lhe um voto de confiança, para já sabendo as capacidades que este treinador tem. E se a pessoa, juntamente com os jogadores que podem ou que poderão conseguir dar a volta a esta situação que o Benfica atravessa, são eles. Não é a direção, não é os massagistas, é os jogadores e o treinador. Eles sim são capazes de dar a volta a isto, porque tem jogadores com capacidade excelente e tem um treinador excelente. Portanto, é dar confiança a um treinador caro, com boas condições ele tem, com excelente capacidade para liderar uma equipa e esperar o que vier a partir de agora. E acho que melhor do que este jogo agora com o Famalicão, que a priori é um jogo que o Benfica poderá não, tem todas as capacidades para vencer este jogo. Achas que este comunicado do Luís Pedro retira de alguma forma alguma pressão dos ombros de Jorge Jesus neste regresso ao banco ou não? Costuma dizer-se, ao longo de anos nós ouvimos esta expressão que o voto de confiança é a antecâmara do despedimento. Não creio que seja a antecâmara do despedimento a curto prazo, mas sempre que há necessidade de um voto de confiança é porque as coisas não estão bem. Mas esqueci-me dessa. O treinador está de pedra e cal. Quando está de pedra e cal, as coisas... Esqueci-me dessa. E de facto é o que acontece. As coisas não estão bem. Estão mesmo muito mal, estão mesmo pior do que, com certeza, os adeptos do Benfica mais pessimistas algum dia imaginavam. De qualquer forma, aquilo que eu retiro deste comunicado, e parece-me que é a melhor notícia para os adeptos do Benfica, é... A determinado passo diz que estão a ser identificados os problemas que fazem com que estes maus resultados existam. E parece-me que é essa identificação dos problemas que pode fazer com que eles se resolvam. Eu tenho que voltar a pegar na entrevista de Rui Costa, logo a seguir ao derby, em que eu não estou, obviamente, a dizer, percebo que os dirigentes do Benfica não queiram tornar público essa identificação dos problemas. Mas a última vez que um dirigente do Benfica veio a terreiro falar sobre esta série de maus resultados, não identificou nada. E parece-me que isso é que é o fundamental neste momento. É perceber-se porque é que o Benfica, depois de ter contratado o treinador mais consagrado o segundo mais consagrado, temos José Mourinho, como é evidente, o segundo treinador mais consagrado do panorama nacional, de ter feito um investimento que foi o maior da história do futebol português, tem neste momento uma folha de serviços para apresentar péssima. O Benfica, recorde-se, falhou o acesso à Liga dos Campeões, perdeu a Supertaça, perdeu a Taça da Liga, está a 11 pontos do Sporting, a entrada para esta jornada, e no confronto direto com os rivais não ganhou a ninguém. Aliás, se formos ver a tabela classificativa, o melhor que o Benfica conseguiu fazer em termos das equipas que estão no topo da classificação foi uma vitória em casa por 2-1 ao Passos Ferreira, conseguida no último lance do jogo através de um cabeceamento de Waldschmidt. Já que falaste também daquele discurso de Rui Costa, na altura, Fernando, ficou um pouco a ideia de que, se calhar, aquela mensagem era sobretudo dirigida aos jogadores do Benfica. Hoje, este comunicado do Benfica não só faz a defesa do treinador, mas também a do plantel. É justo que isso aconteça? Vamos lá ver. Quando Rui Costa fala, eu já disse que não valorizo muitas entrevistas nos canais dos clubes, não valorizo minimamente. Agora, ele aí deu um mote. E é evidente, quando há problemas, os problemas têm que ser identificados. E os problemas, vamos lá ver, se nós olharmos para a equipa do Benfica, todas estas críticas que têm-se feito, estes recados, entre aspas, parte agora da direção, parte da entrevista do Rui Costa, é para quem? Só tem 2 alvos, equipa técnica e jogadores, só pode. É aquilo que eu disse, não é os massagistas que jogam, não é os roupeiros que jogam, é os jogadores e os treinadores. Portanto, achas que mesmo este voto de confiança pode ser entendido também como um aviso da parte da direção? Claro, então vamos lá ver. Se já identificaram os alvos, se os alvos estão identificados, quem é os alvos? São os jogadores, só pode ser os jogadores e os treinadores e a equipa técnica. Eu não vejo mais ninguém, sinceramente. Só se houver alguém ali, o senhor da relva, que anda a minar ali os jogadores, mas acho que esse não tem tanta influência na equipa. Portanto, os alvos estão identificados. Agora há que, como costuma dizer, as ervas daninhas, não é? Agora há que mandar abaixo as ervas daninhas. Eu volto a dizer, o Benfica tem bons jogadores, tem a obrigação, mesmo com esta equipa, não.
Vamos lá ver, o Luís disse bem, o Benfica gastou 100 milhões de euros em jogadores. O Benfica tem a obrigação de fazer muito mais do que o que tem feito até agora, porque tem excelentes jogadores e tem um grande treinador. Portanto, se o alvo está identificado, os alvos estão identificados, é que começarem a tomar posições. A mensagem que está neste comunicado, Luís Pedro, achas que é mais para fora ou para dentro? Acho que é mais para fora, como é evidente. Mas, de qualquer forma, o efeito prático deste comunicado parece-me que é nulo, a não ser aquele ponto que eu mencionei há pouco, que me parece que é uma excelente notícia para os adeptos do Benfica. É haver esta preocupação não achas que de podia haver, por identificar exemplo, a dúvida sobre se hoje, no jogo de hoje entre Benfica e Famalicão, Jorge Jesus ia ter o lugar em risco? Não me parece que isso fizesse algum sentido. Eu sei que para os adeptos do futebol, nomeadamente, obviamente, os do Benfica querem, muitos deles não se conformam com estes resultados e querem a dispensa já do treinador. Mas nesta altura isso não fará qualquer sentido. Mesmo que o Benfica perca hoje com o Famalicão, e pode acontecer, despedir Jorge Jesus nesta fase da temporada iria resolver o quê? Mas algum adepto do Benfica que tivesse essa dúvida pode ter deixado de ter com este comunicado, pois, não é? ficou sem essa dúvida. Agora, não sei se o Benfica, dentro de poucos minutos, perder o jogo com o Famalicão, não sei se essa dúvida vai outra vez pairar. E não é só essa dúvida. Essa dúvida muitas vezes vai transformar-se em exigência, porque as pessoas não estão conformadas, obviamente, com o facto de o Benfica, depois de ter a fasquia tão alta, depois de terem dito que iriam arrasar, depois de ter dito que o campeonato português era apenas um dos alvos e que havia uma campanha europeia fulgurosa para fazer. Os adeptos do Benfica percebem hoje em dia que nada disso aconteceu e, aliás, tirando o jogo, a vitória com o Passos Ferreira, aquilo que vimos foi o Benfica perdeu com o Sporting, já jogou 2 vezes com o Sporting de Braga, perdeu as 2 vezes, já jogou com o Futebol Clube do Porto, um bom Benfica aí. Empatou no Dragão e perdeu outro, e mesmo com o Vitória de Guimarães, em 2 jogos não ganhou nenhum. Ganhou, ou seja, no tempo regulamentar, como é evidente, o jogo para a taça, depois o Benfica conseguiu vencer no desempate através da marcação de penaltis. Ou seja, tudo o que aconteceu nesta primeira metade da época, como eu disse há pouco, é pior do que algum adepto do Benfica mais pessimista alguma vez imaginaria. Luís, mas o que é estranho nesta equipa do Benfica é que tem períodos de jogo muito bons mesmo, e tem apagões, depois tem outros que é apagões completos, que aquilo não se entende, que eles nem sabem o que é que estão praticamente a fazer em campo. Isso é que tem que ser identificado. O porquê de uma equipa, por exemplo, vamos ao jogo agora com o Vitória de Guimarães. Não fez um grande jogo o Benfica na primeira parte. Fez um bom jogo. Um bom jogo. Os minutos foram muito bons. Sim, e de um momento para o outro aquela equipa fica completamente desorganizada e passa a viver de um momento para o outro. Quando tem equipa bem organizada, vê-se jogadas com qualidade, e de um momento para o outro vê-se uma equipa apagada e cada um a fazer o que lhe apetece dentro de campo. Jogadores completamente fora das posições. E isso é que tem que ser identificado o porquê. Exatamente. O porquê desta equipa estar assim. Essa falta de ligação que acontece muitas vezes, que tem que ser identificado. Isso tem períodos muito bons mesmo. Isso não se pode explicar através da desculpa fácil de que é o jogador A que não mete o pé e o jogador B que não tem intensidade. Podemos explicar pelo jogador C que não tem categoria. Isso podemos explicar, não tem categoria para jogar no Benfica. Mas depois toda esta falta de ligação não tem a ver com os jogadores, tem a ver com o treino. Tem a ver com como a estratégia é montada. E esta falta de ligação, de uma forma algo surpreendente, acontece mais agora do que no princípio da temporada. É óbvio que no princípio da temporada o Benfica falha o grande objetivo da época, que foi o acesso à fase final, à fase de grupos da Liga dos Campeões, a derrota com o PAOK. Mas depois, e até a derrota com o Boa Vista, o Benfica fez excelentes jogos. Eu lembro perfeitamente. Mas o jogo do Famalicão, há sempre aquela nuance que a equipa do Famalicão tinha muitos jogadores novos, não havia automatismo, e foi fácil. Mas depois, logo a seguir, para mim o melhor jogo do Benfica não foi o do Dragão, apesar do resultado ter sido positivo, foi em Vila do Conde. O Benfica faz em Vila do Conde um jogo extraordinário. Um jogo extraordinário. É claro que beneficiou do facto
do Rio Ave, de alguma forma, ter jogado olhos nos olhos com o Benfica. Mas nós víamos uma equipa compacta, com os blocos sempre juntos. E porque é que essa equipa desaparece do momento era atacar. Aliás, eu lembro-me que esse jogo até marcou depois muito da época que o Benfica veio fazer a partir daí, que foi a eleição do André Almeida. Eu lembro de ter visto Gilberto entrar nesse jogo e não me parecia um corpo estranho à equipa, porque estava tudo de alguma forma a bater certo. O que é que aconteceu de mal desse jogo? Além de Darwin começar desde aí a revelar alguma apetência para o fora de jogo, de resto correu tudo como a equipa do Benfica, como a estrutura do Benfica, os dirigentes do Benfica, os adeptos do Benfica esperariam. Foi depois do jogo com o Boa Vista que há uma quebra em que o Benfica nunca mais recupera. Está a ser uma desilusão a época do Benfica e por isso mesmo o Luís Filipe Vieira já prepara inclusivamente cortes nos salários e mudanças no plantel do Benfica. O Jornal Record escreve que o falhanço desportivo obriga o presidente do Benfica a mudar a política a nível financeiro. As mudanças vão ser impostas no orçamento para a próxima época. Estão previstos uma redução da massa salarial, uma maior aposta na formação e o regresso dos jogadores emprestados. A venda dos jogadores também faz parte da estratégia. Com este plano, o Luís Filipe Vieira prepara o clube para a eventual não entrada na Liga dos Campeões. É um claro passo atrás no investimento depois dos mais de 100 milhões de euros investidos no plantel para esta época. É também o assumir de que a estratégia para esta época falhou, Fernando? Até ao momento, tirando os objetivos que tinha de início de temporada, que era a entrada da Liga dos Campeões, a Supertaça, apesar de desvalorizarem que não era prioritário, a Taça da Liga era um dos troféus desejados sempre pelo Benfica como pontos, também passou a secundária, também já não interessava. Mas o Benfica ainda tem, vamos lá ver, primeiro lugar, 11 pontos. É possível, claro que é possível, que é complicado, mas ainda tem objetivos, tem a Taça de Portugal, tem a Liga Europa e tem o Campeonato Nacional. Segundo lugar, aproximar-se ali nos lugares para a Liga dos Campeões. Claro que é possível. Volto a dizer, o Benfica tem um excelente treinador, tem excelentes jogadores, tem a obrigação para isso. Parece-me preparar a época já a pensar que não vai à Liga dos Campeões é um pouco contrariar o que o Rui Costa disse há uns tempos atrás. É desistir da época que ainda está a decorrer, é? Não, parece-me. O Rui Costa disse que não vão tirar a toalha ao chão. Até agora vem um comunicado, ou o que quer que seja, a dizer... Um comunicado, esta informação que foi avançada a informação. Um diz uma coisa e o outro diz não, vamos já preparar isto, pode ser que a gente não vá. Aí isso é que é tirar a toalha ao chão agora. O Benfica tem todas as condições para começar vencendo o jogo 2, fazer um bom campeonato, aproximar-se. Há muitos jogos ainda pela frente, muitos jogos para se aproximar dos lugares lá de cima. Tem a Taça de Portugal, que é um sério candidato a vencê-la e chegar à final. Basta passar com o Estoril, que é um adversário complicado, mas tem todas as condições para isso. E mas vai isso agora não dá dinheiro. O problema é que isso não dá dinheiro. Isso não dá dinheiro. Sim. Quer a Taça E vai agora um jogo da Liga Europa, dinheiro. vai apanhar um Arsenal, que é uma equipa, eu vejo muito idêntico ao Benfica em termos de orçamento, muito maior, mas é uma equipa com excelentes jogadores, e aquilo não é uma equipa, é um grupo de jogadores. É o que eu vejo no Benfica neste momento. Tem grandes jogadores, não tem uma grande equipa, tem um grupo de jogadores excelentes. Quando aquilo começar a funcionar agora, o mais rapidamente possível, pôr aqueles grupo de grandes jogadores a trabalhar em prol da equipa. Se isso começar a acontecer rapidamente, tenho a certeza que o Benfica vai ainda fazer algumas alegrias aos adeptos do Benfica, não tenho a mínima dúvida. Mas esta mudança da estratégia, Luís Pedro, vai acontecer independentemente do desfecho desta época para o Benfica? Bem, há aqui um plano B que os dirigentes do Benfica têm que começar a pensar nele. Aquilo que o Benfica ainda pode ganhar esta época não tem repercussão, teoricamente, no aspecto financeiro, tem no aspecto desportivo. É claro que eu estou a dizer isto, estou a colocar, ao dizer isto, estou a colocar de parte a possibilidade do Benfica ser campeão e não ir à Liga dos Campeões. Parece-me que é perfeitamente possível o Benfica ir à Liga dos Campeões, mesmo não sendo campeão. Mas as pessoas têm que começar a fazer contas, não é? O Benfica já deixou de receber uma verba extraordinária pela não presença na Liga dos Campeões deste ano. E arrisca-se a não ir à próxima e depois de ter feito um investimento brutal. E aquilo que se está a fazer na Luz é começar a fazer contas.
como é evidente, vão ter que vender jogadores e, ainda por cima, os jogadores vão estar desvalorizados. Ou seja, em vez de tudo isto aconteceu... Em vez de vender, por exemplo, o passe de um jogador por 40 milhões de euros, vão ter que vender 2 por 20 milhões. Tem de haver um equilíbrio nas finanças do Benfica. E se o Benfica não for à próxima edição da Liga dos Campeões, esse desequilíbrio é óbvio, face ao investimento anterior que foi feito. Vamos voltar ao plano desportivo. Jorge Jesus vai contrariar as recomendações médicas ao voltar hoje ao banco do Benfica. De acordo com o Benfica, os médicos que acompanham o treinador aconselharam-no a descansar mais uns dias, depois de ter recuperado da Covid-19. Na publicação digital News Benfica, o Clube da Luz explica que é Jorge Jesus quem faz questão de estar no banco já hoje, no jogo com o Famalicão. O Benfica confirma ainda que o treinador está há 3 dias sem qualquer sintoma. No regresso de Jorge Jesus ao banco, o Benfica tem a oportunidade de encurtar a distância para o segundo classificado Futebol Clube de Porto, que empatou em Braga. Quando o Benfica divulga esta informação, Fernando, está de alguma forma a tentar proteger Jorge Jesus para o caso de, neste regresso, não surgir a 100%, pelo menos em termos de presença? Eu não entendo. Jorge Jesus, no bom sentido, é um animal, é um bicho de jogo, de treino, e tenho quase a certeza que custa-lhe mais, ou custou-lhe mais estar fora dos treinos e dos jogos do que a própria doença do Covid, tenho a certeza disso. E ele quer voltar o mais rapidamente possível. Agora, é esperar. Acho que há aqui uma coisa que parece-me ser importante. É mais importante a saúde do Jorge Jesus e de qualquer pessoa do que 22 gajos a dar pontapés numa bola. É importante ele sentir-se bem, sentir-se com capacidades, melhor do que ninguém. Ele sabe como é que se sente, e se tem condições para estar no banco, força. Desejar-lhe tudo de bom em termos de saúde, é só o que eu lhe desejo. Que leitura é que fazes, Luís Pedro, do facto de o Benfica tornar pública esta informação, porque é o Benfica que o faz, na News Benfica, que explica que os médicos aconselharam que Jorge Jesus ainda descansasse mais alguns dias? Há 2 leituras possíveis, uma positiva e outra negativa. Eu vou fazer a leitura positiva, que é aquilo tal da proteção. Exatamente que tu falaste ao Fernando Mendes. A pergunta que tu colocaste ao Fernando Mendes está sempre negativa, não é? É que se acontecer alguma coisa, alguma mais, estão a responsabilizar Jorge Jesus por ter tomado uma atitude que não tem o aval médico. Como o Fernando disse muito bem, e nós às vezes na nossa vida, e para quem tem a paixão por futebol, muitas vezes confundimos as coisas e não as colocamos no patamar adequado. O que interessa, obviamente, é a vida de Jorge Jesus, é a saúde de Jorge Jesus. O perder, o ganhar e o empatar é completamente secundário. Eu compreendo a atitude de Jorge Jesus, é óbvio que compreendo. Todos os agentes desportivos, os treinadores, nomeadamente, isto é a vida deles, não é? Ele não vai estar, com certeza, sossegado em casa, não estaria sossegado em casa, teria sempre aquela angústia de não poder intervir no jogo. E eu espero que Jorge Jesus tenha, obviamente, pensado bem antes de tomar a atitude de regressar. Percebemos que regressa antes do tempo, que os médicos não concordam com isso. Vamos confiar na experiência de vida de Jorge Jesus para não estar a fazer nenhum disparate. Tem também mais uma opção no plantel, mas que ainda não está disponível para o jogo de hoje. Lucas Veríssimo está, nesta altura, no Estádio da Luz, no relvado do Estádio da Luz. Vai assistir ao jogo de hoje entre Benfica e Famalicão. O central brasileiro de 25 anos esteve durante a manhã no centro de estágios do Seixal. São as imagens que estamos a ver. A apresentação oficial como reforço do Benfica vai acontecer nos próximos dias. Lucas Veríssimo está inscrito na Liga desde o dia do fecho do mercado de transferências. Para já está fora das opções de Jorge Jesus, mas a estreia poderá acontecer já na próxima quinta-feira. O Benfica defronta o Estoril na primeira mão das meias finais da Taça de Portugal. Lucas Veríssimo chega à Luz num negócio a rondar os 6,5 milhões de euros. Assina o contrato até 2025. Há aqui algum sentimento, Fernando, de que esta contratação já pode ter acontecido tarde demais ou não? Já era para ter vindo. O Jorge Jesus queria ele no início de temporada. Portanto, era das primeiras opções para ocupar aquela posição de central. A partir daí é que veio o Vertonghen e veio o Otamendi, são excelentes jogadores, mas são segundas escolhas, na minha opinião, porque este era uma das primeiras escolhas. Eu volto a dizer, eu não o conheço, não tenho por hábito ver os jogos do Campeonato Brasileiro, vi a época passada porque Jorge Jesus estava no Flamengo. As indicações e o que me diz é que é um excelente jogador, mas não me parece, sinceramente, que seja
uma solução para o que o Benfica precisa. O Benfica tem dois centrais excelentes, em termos futuros, entendo. Agora, acho que o Benfica, neste caso, problemas que já vinham da época passada, que estavam identificados, alvos para certas e determinadas posições, principalmente, e convém sempre falar nisto, porque é aí que está um dos grandes problemas do Benfica, que é aquele meio campo, que nunca joga os mesmos. Aquela posição 6 já jogou para ali uma série de jogadores. Acho que o Benfica, apesar de eu entender esta contratação de ser um jogador que o Jorge Jesus já o queria, acho que o Benfica tinha necessidade para outras opções. E isso não foi feito à vontade do treinador. E tenho quase a certeza que Jorge Jesus, que é experiente, sabe muito de bola, sabe mais ele de bola a dormir do que a maior parte das pessoas acordadas, com certeza que deve ter insistido e de que maneira para vir jogadores para aquela posição. E não sei, sinceramente não sei porque é que o Benfica não lhes fez essa vontade de trazer jogadores para a posição que ele mais necessitava. Agora, independentemente disto, dizem-me que é um excelente jogador, eu não o conheço. Neste momento, olhando para a crise recente de resultados, o Luís Pedro, não tem sido por causa dos centrais do Benfica que têm aparecido os maus resultados. Aparece agora um reforço precisamente para essa posição que parece ser a mais estável nesta altura, com o Vertonghen e Otamendi. Como é que se encaixa Lucas Veríssimo neste plantel? É necessária uma mudança de estratégia? Fazia sentido agora alterar o sistema tático? Vai ter de ser alterado. É uma grande incógnita realmente sabermos como é que num futuro imediato a equipa do Benfica vai jogar, mas parece-me que o exercício mental é óbvio e é rápido. Se Lucas Veríssimo vem por insistência do treinador, é porque vai ser titular. E faz algum sentido agora, depois deles já terem estabilizado, relegar para o banco o titular da seleção argentina ou o titular da seleção belga? Vai com os 3 centrais. 2 jogadores experimentadíssimos. Não faz. Nesse caso, o que é que o Benfica vai fazer ou o que é que se espera que o Benfica faça? Vai começar a jogar com 3 centrais, como é óbvio. Sendo que até agora sem Lucas Veríssimo não resultou, quando optou por esse sistema, não resultou. Sim, mas vai ficar com 3 centrais, teoricamente, consagrados. 3 centrais consagrados. Agora, o problema está daí para a frente. Mas de alguma das vezes que jogaram com 3 centrais, por exemplo, agora em Alvalade, passado 10 minutos, Jardel lesionou-se logo. Depois ali fazer uma espécie de adaptação com... Sim, o jogo do Braga não conta, foi um jogo muito específico. Muito específico, dessas vezes. Terceiras esta e quartas aqui mais escolhas. Específica porque trabalhas a semana inteira, apesar de eu achar que não é fácil trabalhar com 3 centrais ou jogar daquela maneira, que é preciso muito treino. Eu gosto porque fui habituado assim desde miúdo, desde que comecei nos cenas do Sporting, a equipa jogava daquela maneira e estás trabalhado. Não tinhas de defender? Não tinhas de defender. Agora, era que maravilha. Não, mas aquilo é preciso muito treino, aquilo não é... Há jogadores centrais que se calhar não se adaptam a jogar daquela maneira. O Amorim até disse que foi uma vantagem no derby o facto de o Sporting estar mais rotinado aquele sistema. Claro, porque aquilo, repara, uma coisa é tu trabalhares e o Ruben Amorim, desde que chegou, adotou aquela maneira de jogar e já vai para um ano, há quase um ano a jogar daquela maneira. Outra coisa é, apetecer-te agora, tens uma estratégia e de um momento para o outro agora vou jogar com 3 centrais. Não é bem assim. É precisamente para Ruben Amorim também que vamos olhar. A CMTV sabe que Frederico Varandas teme a saída de Ruben Amorim para um grande clube europeu. A boa campanha do Sporting despertou o interesse de vários clubes europeus no treinador. Ruben Amorim tem contrato até 2023 e uma cláusula de rescisão de 20 milhões de euros. O presidente do Sporting receia que esse valor não seja suficiente para afastar os grandes clubes europeus. Varandas considera que uma eventual saída de Ruben Amorim pode levar ao fim do atual projeto do Sporting. Ruben Amorim desvaloriza a hipótese de outros clubes pagarem a cláusula de rescisão que tem com o Sporting no valor de 20 milhões de euros. Questionado pela CMTV, o técnico afirma que bastam 2 derrotas para que os jornais digam que o Sporting está a sondar Abel Ferreira. Também não pensei que pudessem pagar a cláusula de rescisão no Braga. Não é nada que me preocupe, porque eu também já, como tenho vindo a dizer, já tenho alguns anos disto e basta 2 derrotas para no dia a seguir nas capas, em vez de vir essa pergunta ou essa afirmação, poderá haver Sporting sonda Abel, sei lá, qualquer coisa diferente. Uma resposta curiosa também aqui de Ruben Amorim, Luís Pedro, mas neste momento há ou não clubes já atentos ao percurso deste jovem treinador? É claro que há clubes atentos. Não há, que eu saiba, propostas nem sondagens, mas os clubes têm de estar sempre atentos a tudo. A treinadores e a jogadores. E no caso de Ruben Amorim, quem está atento e quem estuda
o mercado, percebe que vê a classificação portuguesa, portanto, da Liga Portuguesa, onde é que está o Sporting, que investimento fez, quem é o treinador, e chega à conclusão que Ruben Amorim está a superar por muito aquilo que era expectável. E assim sendo, começa a haver aquela curiosidade para tentar perceber quem é este treinador que está a colocar o Sporting com um orçamento tão baixo, destacadíssimo no topo da classificação da Liga Portuguesa. E eu diria que, além de Ruben Amorim, haverá também outros casos, por exemplo, de Pepa. Como é que... É reparar no trajeto, por exemplo, de Pepa. Fantástico. Mas ao longo dos anos tem trabalho para mostrar. Vai-se aguentar pouco tempo ali. Onde esteve apresentou sempre resultados. Não digo para um colosso europeu, mas daquelas equipas de meio de tabela dos principais campeonatos da Europa.